Agora nós vamos tratar, gente, de um outro aspecto dessa guerra no Oriente Médio. A gente tem tratado bastante aqui da questão do petróleo, mas não é só o petróleo. Não é só o petróleo que preocupa. Nós vamos tratar agora da questão dos fertilizantes, que saem, boa parte, lá da região do Oriente Médio. Parte da produção vem exatamente da região em conflito. O Brasil é dependente da importação dos fertilizantes. Os preços estão aumentando no mercado internacional e é óbvio que já chegaram aqui no Brasil. Hoje a gente tem participação da nossa Isadora Camargo, que é âncora do CNN Agro News. Bem-vinda, Isadora. Obrigada, boa Pena tarde. que é para dar uma notícia tão preocupante, mas era muito importante contar com vocês do agro para a gente não deixar de fora essa situação, essa realidade também. É isso mesmo, Thaís. Boa tarde para quem está nos assistindo. Boa noite, já. Boa noite, 7. É verdade, boa noite. 7. Eu estou na tarde ainda, acordei mais tarde hoje, Thaís. A gente está com alguns problemas já sentidos pelos brasileiros com esse fechamento do Estreito de Hormuz. Vocês falavam sobre a alta do petróleo, afeta caminhoneiro parado também afeta a carga do agro, mas vamos dar um passo para trás para falar desse efeito nos adubos, os fertilizantes que são usados nas lavouras brasileiras. Acontece que, como a gente já falou bastante na programação da CNN, o agronegócio utiliza muito a ureia, um fertilizante à base de nitrogênio que é produzida basicamente naquele local, naquela região do Oriente Médio. O Irã é um dos grandes produtores e fornecedores desse fertilizante para o Brasil. Quando você tem o estreito fechado, você tem todos esses prolongamentos de efeitos da guerra, a gente começa a pensar a mais médio prazo. Significa que pode ser que hoje a gente tenha uma novidade por lá e o estreito se reabra. Isso não vai impactar numa queda do preço do fertilizante, porque isso já acumulou tanto que qualquer trava de navio atrapalha toda uma cadeia logística. A cadeia logística não está sendo tão sentida no Brasil neste momento, mas pode ser a partir de junho, eu vou explicar por quê. Nesse momento, a gente está num período de que se plantou o milho, que é um dos produtos, commodities que mais utiliza a ureia, e já utilizou-se a ureia naquele momento de plantio. O plantio mais atrasado conseguiu trabalhar com os estoques que haviam no Brasil. Mas, como tem ainda a safra de verão, que as compras de tudo isso, os custos das lavouras começam a acontecer e ser planejados em junho, se tudo continuar como está, esses preços vão continuar em preços exorbitantes para o produtor brasileiro. Vamos dar uma olhada aqui? Você separou algumas coisas para a gente dar uma olhada. Vamos lá. Então, umas curiosidades aqui. A gente preparou essa arte, Thaís. Olha que interessante, porém ruim, né? Antes da guerra, a gente tinha um preço da tonelada de pouco mais de R$ 2.700 para o preço do fertilizante para o produtor. Isso do fertilizante em geral, né? Do fertilizante ureia. Ureia. Okay. Fertilizantes à base de nitrogênio, e aqui a gente está falando da ureia em especial. Isso significa que já é um valor alto de custo de produção. Normalmente, os produtores, a cadeia do agro, tem aí um investimento de 30% com adubo. Então, qualquer mudança de preço, qualquer real a mais, impacta no valor de produção. O que acontece aqui? Depois do conflito, e quando eu falo depois do conflito, a gente está falando de 2 semanas. Essa alta aconteceu nessas 2 semanas. Esse preço, para ser exata, de R$ 2.707, era do dia 13 de fevereiro até o dia 26 de fevereiro, mais ou menos. A guerra escalada, o fechamento do Estreito de Hormuz acontece no dia 28 de fevereiro e automaticamente essa alta é sentida. E a gente tem essa alta de 34,5% em apenas 2 semanas, o que é muito preocupante. Por quê? Eu conversei com especialistas, a equipe de agro também ouviu empresas da área de insumos que não estão muito otimistas não, Thaís. Inclusive, apostam que a alta deve continuar e vai se arrastar até junho. Isso vai fazer com que muitos produtores, muitos empresários deem um freio nos investimentos para a lavoura. Mas a gente sabe que adubo não pode faltar para plantio de safra. Então, não tem como negociar não utilizar adubo. O que está acontecendo? Um redesenho da estratégia. Tem outros produtos derivados de nitrogênio que não são tão potentes como a ureia que começam a entrar no jogo na venda porque a ureia deve ficar mais cara.
Claro, e até que, né, pensando, vamos ter aqui uma esperança bem positiva de que a coisa vai se resolver nos próximos 2, 3 dias. E você disse bem, até que essa logística se reequilibre e custo de seguro, de frete, tudo isso já está maior. Quer dizer, a cadeia logística como um todo já tem um impacto, esse preço também é resultado disso, e é uma repetição do que aconteceu com a invasão da Rússia na Ucrânia, que também era um grande produtor de fertilizantes, e o agronegócio também sofreu naquele tempo. Isadora, eu tenho uma coisinha, posso diga, um minutinho óbvio, aqui? Óbvio. Tem que aproveitar que está no hora H. Como você falou da inclusão de frete, de imposto, esse preço que o nosso espectador está vendo é já com essa inclusão. Então, é o preço já que é tudo pago somado. depois do porto. Claro. Então, já é uma alta sobre o preço final, vamos dizer assim. E eu também apurei com uma consultoria norte-americana, onde também estão as bolsas de fertilizantes, que os efeitos de demanda, os chamados fundamentos, né, de demanda e oferta de fertilizantes global já são piores que da guerra da Ucrânia em 2022, quando teve ali um alerta vermelho para o preço de adubo e para toda a cadeia agrícola de fornecimento e de logística. Então, alguns analistas já veem que esse momento está mais grave até que 2022, porque ele vai se prolongar, Thaís. Isadora, é sempre bom contar com a participação do AgroNews aqui na CNN. Volte sempre. Obrigada.